Você acredita em reencarnação? Será que reencarnação existe? Será que existe como comprovar que a reencarnação é um fato real? Esse tema é um tema que me veio muito à cabeça recentemente, né? Porque eu estava explicando isso para alguns filhos novos aqui da nossa casa sobre a reencarnação espiritual. E aí eu pensei, eu podia trazer isso para o canal também. A reencarnação é a crença de que quando a gente morre, pouco tempo depois a gente volta num novo corpo, numa nova história, num novo lugar. É a ideia de que a alma não é nova. Que, por exemplo, essa não é a sua primeira existência aqui no planeta Terra. Provavelmente, antes dessa, você já teve outra. E você não faz a mínima ideia de quem você foi. Você pode ter sido um ancestral seu, um avô, um bisavô, você pode ter sido homem, você pode ter sido mulher, você pode ter sido, por exemplo, um soldado, você pode ter sido um padre, você pode ter sido um marginal. Você nunca vai saber o que você foi, a não ser que você faça uma regressão ou tenha a mediunidade, né, de reconhecer as suas vidas passadas ou, né, no próprio desenvolvimento mediúnico. Não é incomum médiums que estão desenvolvidos ou médiums que já trilham muito tempo o caminho da espiritualidade, seja pela Wicca, seja pela Umbanda, seja pela magia natural, acabem tendo contato um pouco com algumas das suas vidas passadas. Mas, via de regra, a maioria das pessoas não sabe e talvez nunca vai saber. Então, se eu não sei ou nunca vou saber, como é que eu vou acreditar nisso? Pode ser conto da carochinha. Concordo com você. Só que, primeiro, a crença da reencarnação, ela é uma crença antiga e é uma crença que nós aqui no Ocidente achamos que o mundo todo é cristão. Nós aqui achamos que o mundo todo pensa como nós pensamos. Mas existe um mundo muito mais amplo do que a cultura, por exemplo, norte-americana ou ainda a cultura europeia. Quando você vai, por exemplo, para a Ásia, você tem ali a reencarnação como um processo natural e aceito no budismo, no hinduísmo, né? Só na Índia, gente, e na China já vai aí praticamente 2/3 da humanidade. Então percebam que muita gente acredita em reencarnação. E isso não é novo, isso é antigo. A Índia, né, e todo o processo de construção da Índia, há pelo menos 5.000 anos já falava sobre isso. A reencarnação, inclusive, ela era aceita por vários grupos, né, no início do cristianismo. Só ali a partir do século III em diante que a crença em reencarnação entre os cristãos ela é abolida. Mas os primeiros cristãos também acreditavam na reencarnação. A reencarnação é um padrão que você vai encontrar em várias culturas pré-colombianas. Você vai encontrar isso nas culturas, por exemplo, como os celtas, tá? E outras culturas ali ao norte da Europa, não necessariamente somente os celtas, mas a crença na reencarnação, né, na volta para este mundo de alguma forma, ela existia, tá? Com o tempo, obviamente, toda a imposição cultural que a gente vai ter ali judaico-cristão, isso vai sendo apagado, combatido de certa forma. Mas é uma crença antiga, é uma crença ampla que vários povos diferentes tinham, é uma crença que ainda hoje é importante e vital para assim, milhões de pessoas. Milhões não, bilhões de pessoas. O Brasil, que é um país, né, é o maior país espírita do mundo, tem muitas pessoas que acreditam em reencarnação, o pessoal do espiritismo, o pessoal da Umbanda, o pessoal da magia natural, todos, né, trabalham essa crença da reencarnação. Eu estou tratando como crença porque é uma crença. Eu acredito veemente nisso. Eu acredito já desde muito tempo na reencarnação. E eu acredito na reencarnação não pela forma que eu aprendi quando entrei para a Umbanda, por exemplo. Ou quando eu fui estudar espiritismo, magia natural. Eu olho para a natureza, que é onde eu acredito que o bruxo deva embasar o seu conhecimento espiritual, e eu vejo a reencarnação a todo tempo. Por exemplo, que dia da semana é hoje? O dia que eu estou gravando esse vídeo é quarta-feira. Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas assim, pensa na quarta. Suponhamos que seja na quarta, ou na segunda, ou na terça, na sexta, não importa. Hoje é quarta-feira para mim. Uma semana atrás, teve quarta-feira. Então, o espírito da quarta-feira, ele já existiu antes. Só que hoje é quarta-feira, é a mesma coisa. Mas é a mesma coisa? Não, o dia é diferente. As coisas que eu fiz hoje é diferente. Daqui 7 dias vai ter uma nova quarta-feira. Só que é quarta-feira, é a mesma energia de quarta-feira, mas é uma quarta-feira diferente.
As estações também, por exemplo, toda primavera é igual? Não, mas todo ano a primavera renasce. Tanto que a gente usa termos como o espírito da primavera, o espírito do verão, o espírito do inverno. Então todo ano tem primavera. A primavera volta, mas é a mesma primavera? Acontece as mesmas coisas? Chove o mesmo tanto? Não, cada primavera é única, mas há algo semelhante em todas as primaveras. Então é como se a primavera reencarnasse todo ano. É como se a quarta-feira reencarnasse toda semana. Vamos pegar, por exemplo, deixa eu ver aqui, a água. Então você está tomando ali a sua água. Essa água que você tomou, ela está momentaneamente separada do restante das águas, mas ela volta para lá. Entende? Você consegue compreender isso? Que você volta para lá, tudo volta, né? Por exemplo, esse corpo físico que está aqui, quando o meu espírito se desacoplar dele pela morte, esse corpo ele vai voltar para a Terra, ele vai ser consumido ali pela Terra e a Terra vai transformar ele em outra coisa. Vai ser adubo para a planta, vai ser material que vai virar outro ser. Talvez essas células que compõem o meu corpo, daqui a um tempo vão compor o corpo de um animal, vão compor um corpo de uma planta, ou um corpo de outro ser humano. Ou vão se tornar elementos químicos no solo. Ou seja, até o corpo físico ele vai assumir uma nova função. Lei de Lavoisier, nada, a energia não acaba, ela se transforma. Então a reencarnação, o espírito, a ânima que movimenta esse corpo, deve seguir o princípio que tudo segue. Porque não tem lógica tudo seguir esse princípio e o meu espírito não. Ah, Gilberto, mas e se o espírito não existir? É impossível achar que o ser Gilberto, o ser que se chama Gilberto nessa encarnação, é só isso aqui. Gente, isso aí é uma coisa muito ilógica, é impossível. Você achar que você é só um conjunto de barro, é só um conjunto de água e minerais, porque o corpo humano é isso, né? É 75% água, o resto são minerais. Então é impossível a gente achar isso. Então existe uma ânima, essa ânima é o espírito. Agora, eu também não posso dizer que a reencarnação é isso que as pessoas acham às vezes. Por exemplo, a reencarnação, eu já fui fulano de tal. Não, o fulano de tal é outra pessoa. Há uma essência no fulano de tal que está em mim, que é a minha mono da minha essência divina, que vai transicionando ao longo das vidas. Mas eu não sou quem eu fui na vida passada. E eu sei muitas das minhas reencarnações, tá? Até hoje eu já encontrei 14 fragmentos de reencarnação. Gilberto, o que é isso? Assim, você já encontrei 14 momentos no tempo e no espaço, pretérito, né, para trás, porque algumas pessoas conseguem visualizar quem ainda serão, mas aí é muita loucura, talvez eu explique isso algum dia. Mas no passado eu sei de 14 reencarnações minhas, porque eu tenho uma mediunidade que eu faço regressão espontânea. O que é isso, regressão espontânea? Suponhamos que você tenha sido alguém muito importante na minha vida passada e a gente se encontre. Naquela noite ou nos momentos que você está na minha vida, o meu espírito, ele reencontra o momento onde nós nos encontramos. Isso já aconteceu várias vezes na minha vida. Por pessoas que eu conheci, por situações que eu estou vivendo. Então, às vezes eu estou vivendo uma coisa, eu não entendo. O meu espírito, ele faz regressão espontânea e volta no passado para entender. E aí eu já encontrei 14 encarnações minhas. Inclusive, sei exatamente o nome que eu tinha na última vida, sei o que eu desencarnei, alguns erros daquela vida, tá? Isso da última vez, tá? Só para vocês entenderem, na minha última reencarnação foi em torno dos anos 60 e 70 e eu morava nos Estados Unidos, tá? Essa foi a minha última reencarnação. Depois fiquei lá na espiritualidade, voltei nos anos 90 e estamos aqui falando agora. Isso nem todo espírito, nem todo médium, nem toda pessoa tem essa capacidade, tá? Mas é uma coisa que acontece. E à medida que você vai desenvolvendo espiritualmente, você vai tendo mais consciência das suas vidas passadas. Inclusive, uma coisa interessante, você já tem consciência de alguma ou algumas vidas suas? Comenta aqui abaixo que é interessante. Então, cada vida é única. Essa vida que importa. Você só tem essa oportunidade de ser você. Sua vida é eterna. A sua essência é eterna. Mas essa essência vai mudando ao longo do tempo. Por isso, desfrute e aproveite da sua vida, tá? Então, a reencarnação é algo que eu vejo na natureza. Por exemplo, o ferro, ele vira roda de bicicleta, depois ele pode virar capô, né, de carro, ele pode virar,
cinto de segurança, ele pode virar tanta coisa, né, ali, aquela presilha do cinto, ele pode virar estrutura para um prédio. Então, a reencarnação ela se mostra em tudo, é uma reciclagem que o universo faz, né, sempre no processo de seguir em frente. Isso acontece também com o nosso corpo físico, isso acontece também com o nosso espírito, tá? Então, a reencarnação, para mim, ela é óbvia por causa disso. E eu separei alguns pontos que nos mostram indícios de reencarnação. Não quer dizer necessariamente que tudo que eu vou trazer aqui é uma prova cabal da reencarnação, mas é uma observação. E eu separei aqui, eu fiz uma anotaçãozinha aqui para trazer para vocês, tá? A primeira coisa que eu vejo como indício de reencarnação é a mania de grandeza. Sabe aquela pessoa, por exemplo, que sente que ela é, assim, uma pessoa gigante, é uma pessoa importante, e ela não é nada? Tipo, nada, ninguém é nada, mas assim, ela é uma pessoa humilde, mas ela tem manias de grandeza, gostos rebuscados. Então, às vezes é uma pessoa que vive ali na pindaíba, assim, na miséria mesmo, mas ela gosta de coisa cara. Eu conheço pessoas, especialmente homens, assim, que chegam a criar toda uma fanfic na cabeça deles e mentem, e eles chegam a mentir, a acreditar na própria mentira, que são militares, que são nobres, que a família deles são famílias importantes, que tem algum título de nobreza, sabe? E é mentira. E, Gilberto, essas manias de grandeza, essas ilusões, né, muitas vezes pode ter origem numa vida passada. Pode ser que essa pessoa tenha sido um rei, uma rainha, um general, uma pessoa nobre, um senhor feudal, um senhor de engenho, e ainda não se desacoplou das memórias ancestrais daquela vida, aquilo influencia o comportamento delas. A vida ela está aqui para a nossa evolução, então se ela fez mau uso do dinheiro, ela vai reencarnar numa situação infeliz para ela aprender certas coisas. Só que muitas vezes esse lado negativo pode pesar. Por exemplo, tem pessoas que não aceitam a miséria. Então pessoas assim, e vão viver a miséria a vida toda, e vão fugir da realidade muitas vezes. Aquela pessoa que às vezes vai trabalhar para ganhar um salário mínimo e vai gastar tudo num jantar num lugar caríssimo. E aí isso precisa ser trabalhado, porque é um desequilíbrio psíquico e emocional, mas pode ter causa sim em outras vidas. Então mania de grandeza muitas vezes está associada a processos reencarnatórios. Outra coisa que eu separei aqui é essa vontade que algumas pessoas têm de morar ou casar com pessoas de outros países. Eu, como tarólogo, eu já atendi várias pessoas ao longo dos anos que tinham essa fixação de querer casar com gringo, de querer casar com europeu, com americano, com árabe. E é uma coisa assim, por exemplo, não entra em site de relacionamento no Brasil, vai entrar em site de relacionamento do exterior. É uma fixação, às vezes vem de tudo que tem para aquele sonho de morar nos Estados Unidos, aquele sonho de morar na Europa, porque não quer, e aí rejeita os iguais, rejeitam as pessoas do país. Às vezes o amor tá ali no mesmo bairro e a pessoa tá caçando alguém em outro país, tá caçando alguém em outro lugar. E assim, eu não tô falando no sentido assim, eu queria conhecer um gringo, queria casar com um europeu, não. É uma fixação, a pessoa tem aquilo como uma base. Geralmente isso está associado, por exemplo, a outras vidas. Tá? Especialmente a coisa do morar. Tem gente que tem um sonho muito forte de morar fora do país e às vezes em um local específico. Eu lembro de uma leitura que eu fiz uma vez, leitura de livros mesmo, tá? Não de cartas, onde contava histórias de reencarnação e contou isso, uma mulher que tinha o sonho de morar no Egito, muito forte, e ela fez regressão e descobriu que ela, na vida passada, era uma sacerdotisa de Ísis. E moral da história, ela foi pro Egito, casou com um egípcio, mora lá até hoje. E assim, porque ela tinha essa conexão muito forte. Então, às vezes, se você tem uma conexão muito forte com um determinado país, em morar em outro país, em casar com alguém de outro país, também pode ter um pezinho e uma conexão a ver, por exemplo, com com o processo reencarnatório. E não quer dizer que você tenha que ir, tá, gente? Floresça onde Deus te plantou. Se der pra ir, vai. Mas às vezes também você ficar infeliz porque você quer uma coisa e não realiza, aprende a ser feliz com o que você tem, faça o melhor com o que você tem. Se for para você estar lá, você vai para lá. Se fosse para você estar lá, você teria nascido lá. Mas se for para você estar lá no futuro, você vai para lá. Mas se hoje você está aqui, é aqui que você tem que estar. E aí, a mim, como sacerdote, como espiritualista, cabe trazer essa consciência quando eu encontro esse tipo de desequilíbrio, mesmo que ele tenha um pezinho ali em outras vidas. Outra coisa que é muito óbvia, né, que fala da reencarnação, é o amor à primeira vista. Você já se apaixonou por alguém à primeira vista? Você já viveu essa história? Eu vivi.
Eu vivi essa história e foi muito bonito, assim, porque quando eu falo amor à primeira vista, parece que você vai namorar a pessoa e você vai saber que ela é o amor da tua vida. No meu caso, não foi. No meu caso, foi uma conexão muito forte com uma determinada pessoa. Eu conheci essa pessoa, era muito jovem. Inicialmente, foi pro lado da amizade, mas assim, primeiro uma admiração, assim, eu queria estar perto daquela pessoa, eu queria usar a roupa daquela pessoa, eu queria fazer parte da vida dela. E aí, depois, com o tempo, veio a amizade, depois veio o relacionamento, moral da história. Estou há 11 anos com essa pessoa como relacionamento. Agora eu conheço essa pessoa há mais de 20 anos, sabe? Então foi um processo, assim, de almas gêmeas mesmo, sabe? De amor à primeira vista, mas foi o amor ele foi amadurecendo ao longo de todos esses anos, mas, assim, a conexão foi imediata. Então, o amor à primeira vista é um sinal, por exemplo, de outras vidas. Geralmente é alguém que já fez parte da sua vida no passado. Alguém que você já amou, ou alguém que você teve uma conexão tão ampla no passado que mesmo os laços da morte e da reencarnação não romperam ou quebraram. Tal qual o amor à primeira vista, a antipatia à primeira vista. O que é a antipatia? Aquela pessoa assim que você bate o olho e detesta e ela se torna um nêmesis na sua vida. E aí aqui eu abro um parêntese, né? Nós que somos espiritualistas não devemos ter inimigos, tá? Nós somos seres de luz e devemos buscar sempre brilhar o máximo que pudermos. Mas em alguns casos de antipatia transcendem a morte, né? Especialmente alguém que foi um algoz seu numa vida passada. Então, assim, antipatia também não é, não gostei de fulano, é uma coisa mais profunda. Tal qual simpatia ou tesão à primeira vista não quer dizer que seja amor à primeira vista, tá? Saibamos reconhecer a intensidade das nossas emoções. Mas amor à primeira vista, sem sombra de dúvidas, também pode ser um processo reencarnatório. Déjà vu, já fiz até um vídeo aqui no canal sobre isso, também é um processo que pode falar de reencarnação, que é quando você vai num lugar e fala, caramba, eu já vi isso aqui. Eu conheço isso aqui. Tem gente que chega a fazer visitas a algumas cidades ou países que elas andam pela cidade como se já tivessem morado ali, porque no passado já moraram. Então, déjà vu associado a local, muitas vezes é prova da reencarnação. Você já viveu ali. Às vezes você foi atraído para aquela cidade, quando chega lá você consegue andar, você consegue sentir uma conexão forte com aquilo ali. Já vi isso acontecendo. Uma amiga minha, uma vez a gente estava em Arraial do Cabo, e ela sabia, assim, exatamente o local que ela tinha morado, assim. Ela não sabia com consciência, mas a alma dela sabia. E eu, que já sei de tudo isso que eu estou trazendo aqui, tive certeza que ela já tinha morado ali em algum momento. Outra coisa que também está muito associada, às vezes, a processos reencarnatórios, e a gente na regressão, às vezes, trabalha isso, medos irracionais. Por exemplo, uma pessoa que morreu afogada pode ter medo da água. Uma pessoa que morreu soterrada pode ter medo de ambientes pequenos. Claro que são fobias e precisam ser tratadas com ajuda psiquiátrica, entender se não tem uma origem nessa vida mesmo, tá? Porque às vezes um trauma que a pessoa tem nessa vida vai gerar aquela fobia no futuro. Mas quando você não encontra justificativa nessa vida, resta pensar, será que não foi numa vida passada que isso aconteceu? Eu tenho um filho de santo que ele sonha que sempre ele tem o mesmo sonho, ele tá andando numa pinguela. Pinguela, gente, eu sou mineiro, às vezes certos locais não tem uma ponte, tem só uma tábua de madeira ou só uma tora de madeira pra você passar e atravessar um rio. Essa pessoa estava andando numa pinguela, né, numa tora de madeira ali, que é para atravessar um rio, e veio uma enxurrada e levou, e essa pessoa morreu. E esse sonho é muito repetitivo. Falei, olha, provavelmente numa vida passada você pode ter desencarnado assim. E o mais legal é que nessa vida ele é um homem, mas na vida passada ele era uma menina. Quando ele desencarnou nessa época, ele era uma menina. Então, assim, isso também está muito associado. Então, o medo de água, por exemplo, o medo de certas coisas, pode estar associado, sim, também a processos de vidas passadas. Outra coisa também que às vezes a gente pode atrelar à existência da reencarnação são os gênios e as aptidões. Crianças que desde cedo mostram aptidões ou mesmo genialidade para música, para matemática, para ciências, para filosofia, para línguas, né? Então, assim, se você tem uma aptidão que... nunca peguei um violão e toquei, nunca falei italiano e comecei a ler e falar, né? Isso tudo pode falar pra gente da reencarnação, uma prova da reencarnação. Essas crianças aí com 5, 10 anos, que já tem mais conhecimento que a gente, que fez faculdade, que tá aí na casa dos 30 anos,
isso muitas vezes também são processos reencarnatórios, tá? E isso vale para genialidade, mas vale para aptidões. Às vezes uma aptidão que você tem artística pode também ser resquício de uma vida passada que você teve. Falei, por exemplo, agora, né, da questão das línguas, mas você sabe que facilidade para certos idiomas tem a ver, por exemplo, com reencarnação? Então, por exemplo, nossa, Gilberto, eu tenho uma facilidade para o italiano, quem sabe você não foi um italiano numa vida passada, ou ainda que não o italiano, você pode ter sido um romano, né? O italiano, ele é das línguas latinas, ele é muito próxima do latim, né? Então, assim, talvez você tenha sido um romano, e aí por isso a facilidade pela língua, né? Uma curiosidade sobre os romanos, vocês sabem que eu tive uma vida na Roma Antiga. Um dia eu vou trazer um vídeo sobre as vidas que eu tenho consciência, e eu era naquela época um vidente. A minha aptidão com as cartas hoje, né, com essa parte oracular e visão espiritual, ela tem muitos anos que ela me acompanha, há pelo menos 2000 anos. Eu era um adivinho, né, na Roma Antiga, então essas aptidões elas transcendem as vidas. Hoje em dia eu trabalho como tarólogo, eu trabalho vendo o futuro e já fazia isso há vidas atrás, sabe? Então é interessante a gente entender essas questões. Facilidade com línguas, então, a gente pode associar também como algo que tem a ver com o processo reencarnatório. Outra coisa, fixação cultural. Por exemplo, lembra que eu citei já no vídeo a mulher lá que tinha essa fixação com a cultura egípcia? Talvez você tenha uma fixação com a cultura grega, uma fixação com os indígenas, uma fixação com a cultura americana, uma fixação com a cultura europeia. Pode ser também um processo de reencarnação, tá? Inclusive eu falo para os meus alunos de magia natural que o nosso panteão, as divindades que a gente vai trabalhar, muitas vezes tem a ver com as nossas vidas passadas. Por exemplo, eu gosto de trabalhar com os deuses gregos. Talvez você tenha sido um grego. Eu gosto de trabalhar com os deuses celtas. Talvez você tenha sido um celta. Então a aptidão das pessoas, eu adoro runas. Talvez você foi um viking. Né? Claro que isso a gente não pode só porque eu gosto de runas falar que numa vida passada você foi um viking. Mas pode ser, tá? Tudo tem que ser analisado com clareza, com maturidade, com consciência, mas não é incomum essa correlação. Outra coisa, né? Uma coisa muito interessante, sabia que, por exemplo, sabe aquelas pessoas, por exemplo, que ficam pessoas em situação de rua ou pessoas em situação de vulnerabilidade que têm fixação com certos locais, por exemplo, palácios no Rio Grande, palácios no sul, no Rio de Janeiro, sabe aqueles palácios da corte? Então, muitas vezes a pessoa ela é atraída também para onde ela viveu. Por exemplo, eu já vi casos assim onde, por exemplo, eram feitas muitas festas em certos salões ou palácios ou locais do Rio de Janeiro, que já foi nossa capital, né, antes de Brasília. Então, o que acontece? Muitas vezes, esses indigentes, essas pessoas em situação de vulnerabilidade, ficam rodeando esses palácios no qual um dia eles moraram, no qual um dia eles frequentaram, sabe? Além disso, eu já vi casos na literatura, por exemplo, de espíritos que são atraídos por praças, ruas, né, que em vidas passadas homenageiam ele em vidas passadas. Por exemplo, a pessoa foi um coronel fulano de tal. Hoje em dia essa pessoa tem uma situação diferente, mas ela sente atraída a estar na rua, ou estar na praça, ou estar no local que recebe o nome dela. Tá? É uma atração que ela não entende. Então, assim, especialmente no caso de políticos, gente, porque assim, um dia eu posso trazer um vídeo no futuro sobre isso. O karma de um mau político é uma coisa horrorosa. Muitos políticos, quando reencarnam, geralmente reencarnam numa situação muito infeliz, vivendo, inclusive, mazelas que eles geram. Então, muitos desses políticos que são homenageados e não estão numa boa situação espiritual, eles podem voltar como pessoas em situação de rua, né? E essas pessoas, muitas vezes, acabam mendigando na rua que homenageiam eles numa vida passada. Isso dá uma coisa na gente, né, de pensar. Pessoal, essas são as coisas que eu consegui pensar, que a gente consegue linkar numa vida passada. E eu achei esse tema muito interessante, estava falando isso com alguns filhos de santo. Falei, não, vou trazer isso lá no canal que eu acho que pode ser interessante. E aí, o que vocês acharam disso? Vocês concordam, discordam? Tem mais alguma situação que vocês acham que a gente pode linkar numa vida passada? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Terminando de assistir esse vídeo, assiste outro que eu acho que vale a pena.
Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!